Salve Maria. Vamos oferecer esta missa nas intenções que trazem pela nossa santificação e em agradecimento a Nossa Senhora pela festa junina que ontem aqui aconteceu e também pedindo que Nossa Senhora faça frutificar em nós todas as graças, possamos receber as graças que a liturgia de hoje traz para todos nós e correspondermos a essas graças. Irmãos e irmãs, no dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa tão grande culpa. E peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Gloria in excelsis Deo.
Concedei-nos, Senhor, a graça de sempre temer e amar vosso santo nome, pois nunca cessais de conduzir os que firmais solidamente no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro do profeta Jeremias. Jeremias disse: Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando medo em redor. Denunciai-o, denunciemo-lo. Todos os amigos observavam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo e derrotar-nos dele. Mas o Senhor está ao meu lado como forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem cairão vencidos, por não terem tido êxito. Eles se cobrirão de vergonha, eterna infâmia, que nunca se apaga. Ó Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e vês os sentimentos do coração. Rogo-te, me faça ver tua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Palavra do Senhor. Nossa
O pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito, concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Observamos suas falhas e ele conhece o seu nada. No entanto, ele conhece
primeiro, reconhecermos que não somos nada, mas reconhecemos que com a graça nós podemos tudo. Nosso Senhor diz também em outra parte do Evangelho que sem mim nada podeis fazer, mas também São Paulo vai dizer: tudo posso naquele que me dá força, naquele que me conforta. Então, nós vimos o quanto nesta primeira leitura o profeta Jeremias vai dizer a respeito das injúrias que ele recebe dos homens. E ele vai afirmar: eu os vi espalhando medo em redor. Denunciemo-lo. Todos os amigos observam minhas falhas. E nós temos já no início dessa liturgia esta palavra amigo. E nós temos que meditar a respeito do que é a verdadeira amizade. Qual é o conceito que nós temos a respeito de amizade? Normalmente, o conceito comum é que amigo é aquele que me agrada, é aquele que, convivendo comigo, me faz sorrir, me faz ter momentos agradáveis. Será que isto é a verdadeira amizade? Então, se eu me reúno com aqueles que são do mundo e os agradam, e eles me agradam, isto é amizade. Será que é isso mesmo? Ora, por amizade, Eva comeu do fruto, porque estabeleceu um convívio com a serpente. Primeiro, ela foi induzida a responder uma pergunta: é verdade que não podeis comer nenhum fruto do paraíso? E ela, por amizade, resolveu responder e estabeleceu um convívio. E onde foi parar isso? De Eva passou para Adão, e Adão, por amizade, também cometeu o pecado original, e que todos nós recebemos na pele as consequências desse pecado, como está dito por São Paulo na segunda leitura. Então, nós vemos que existe a amizade verdadeira, que só pode ter como fundamento Deus. Se a amizade tem como fundamento Deus, o bem, a verdade e a beleza, aí nós podemos sim dizer que esta é a verdadeira amizade. Quando não tem isso, a amizade muitas vezes é falsa. É assim como dizia o profeta, o poeta Camões: não existe inimiga mais fera do que a piedade falsa e sincera. Nós podemos usar: não existe inimiga mais fera do que a amizade falsa e sincera. Ou seja, a amizade falsa nos leva ao egoísmo, a satisfazer o nosso egoísmo do outro, da outra, ou vice-versa. E a amizade verdadeira nos leva a fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, muitas vezes, nos leva ao sacrifício, nos leva a tomarmos a nossa cruz e cada dia a renunciarmos a nós mesmos em função da glória de Deus, em função de correspondermos à graça. Ora, para que nós possamos praticar bem aquilo que a liturgia de hoje nos ensina, é preciso que estejamos dispostos à perseguição. E essa perseguição, às vezes, é dentro da própria família, é dentro de casa. E está rezando aí demais, e vai à missa todo domingo, e seguir vocação religiosa, que absurdo, vai perder sua vida. Isso é só hoje? Não. Desde quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, a amizade verdadeira e a falsa
já começaram a se estabelecer no mundo esses dois caminhos diversos. Caim matou Abel, por quê? Por inveja, e era o irmão de Abel. Por inveja, porque não queria reconhecer as qualidades de Abel, que vivia em função de Deus, enquanto Caim vivia em função das coisas aqui de baixo, das coisas da terra. Quantas vezes aqueles que são chamados a uma vocação de sair do mundo para se entregar a Deus, são mal vistos, são perseguidos, são caluniados, são cerceados de todos os modos. Padre, você pode contar um fato? Conto. Santa Teresinha, com a irmã dela chamada Celina, que certamente foi uma santa também. Celina ficou em casa para cuidar do pai que estava doente e, no entanto, sentia vocação para o Carmelo. E ela tinha 25 anos e ela escreve uma carta para Santa Teresinha, que já estava no Carmelo. Entrou, inclusive, Santa Teresinha entrou antes da idade permitida, porque ela pediu autorização direta para o Papa, e o Papa autorizou que ela entrasse no Carmelo, e os freiros tiveram que aceitar. Ela entrou antes da idade permitida, mas Celina teve que ficar em casa, e Celina conta para ela perseguição que estava sofrendo da parte das primas, que faziam de tudo para que ela desistisse da vocação. Hoje já se viu, você não tem vocação, e uma pressão tremenda. E ela escreve para Santa Teresinha mostrando como que pode, por que tanta raiva, isso dentro dos familiares. E Santa Teresinha dizia para ela, respondendo: isso é normal, fique tranquila, porque elas têm uma vocação diferente da nossa e não vão compreender isso. Mas quem ri por último, ri melhor. Um dia elas vão ver que tudo aquilo que elas procuraram nesse mundo foi vazio. E as ilusões que elas têm, a ideia de felicidade nesta terra que elas têm, em determinado momento, pelos próprios sofrimentos da vida, vão perceber que nós, seguindo a vocação, claro, vocação. Se não tem vocação, também não vai entrar na vida religiosa. Mas se tem vocação, vai ser feliz na vida religiosa. E assim, este fato. Ora, a verdadeira amizade, então, está em seguir a graça, em seguir a vontade de Deus, em muitas vezes contrariar, ou não só muitas vezes, todas as vezes, contrariar o mundo, o demônio e a carne, a tríplice concupiscência que nos puxa para baixo o tempo inteiro. Ora, dentre esses inimigos da nossa salvação eterna que se estabeleceu em nós depois do pecado original, qual que é o pior de todos? Alguns respondem: o demônio. O demônio é o pior de todos. Outros responderão: a carne. Como é difícil vencer a batalha da carne, não só no que diz respeito a pureza, a castidade, mas também a respeito das coisas desta terra, das coisas materiais, das coisas sensíveis que nós apalpamos, como é difícil nós nos livrarmos das coisas materiais, das coisas da carne. E outros dizem: eu acho que o mais fácil é o mundo, não é? Não, o pior desses inimigos é o mundo, porque o mundo está mais na medida nossa. São círculos que vivemos cercados, uma redundância. Vivemos um círculo de influências, e o que há de pior neste aspecto dessa terceira concupiscência do mundo são as falsas amizades. São as amizades que colocam diante de nós uma ilusão. Conta-se de Santo Ambrósio, o imperador Teodósio, que era católico, mas ainda herdara muito das coisas bárbaras dos pagãos, e era terrível. Era um homem que tinha uns acessos de fúria e
Santo Ambrósio, com risco da própria vida, porque o imperador podia mandar matá-lo a qualquer momento, resistia a Teodósio e publicamente corrigindo a ele pelos excessos que ele tinha em relação a punições, etc., meio bárbaras que ele ainda exercia. E uma delas chegou ao auge, que para inibir uma rebelião dos Tessalonicenses, Teodósio mandou matar 1/10 da população. A cada 10 dessa cidade aí, um deve ser morto. E baixou um decreto. E Santo Ambrósio escreveu a ele: pois fique sabendo que eu não vou celebrar a missa quando estiveres presente, enquanto não mandares revogar este edito. E o imperador Teodósio aceitou, mandou revogar, mas fizeram uma trama qualquer que não chegou a tempo de revogação, e as legiões chegaram e dizimaram, e não se preocuparam em contar as 10, não. Foram e fizeram uma matança terrível. Santo Ambrósio escreveu uma carta e disse: enquanto não fizeres penitência, não posso celebrar diante de ti o santo sacrifício. Então, agora tem que se arrepender, tem que fazer penitência pública e com o risco de morrer. O resultado foi que Teodósio aceitou, vestiu-se de peregrino, com as roupas simples, fez penitência pública e depois de 4 meses entrou de joelhos na igreja e depois de ter pedido perdão, Santo Ambrósio o perdoou. E Teodósio tornou-se um amigo fiel e dizia que era o único amigo verdadeiro que ele tinha na face da terra, porque não tinha medo de dizer para ele as verdades. E realmente tinha verdadeira amizade por ele, porque queria a salvação eterna de sua alma. Então, a liturgia de hoje nos convida a buscarmos a verdadeira amizade. Como estão nossas amizades? Eu vivo em função de agradar a minha carne. Deus me livre de agradar o demônio, mas quando eu peco, eu estou fazendo o quê? Eu estou aceitando o que Eva aceitou. Então eu estou agradando o demônio. Se eu vivo em função das máximas do mundo, eu estou agradando quem é o mundo. E ninguém serve a 2 senhores, como nós vimos na liturgia de ontem. Não posso agradar a Deus e ao dinheiro. Ah, Padre, dinheiro aqui são as coisas do mundo. São as coisas que nos afastam da verdadeira amizade com Deus, que nos afastam da graça. E nós somos convidados a viver em função da graça. Ora, São Paulo vai dizer: mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparado com a falta de Adão. Então, muito mais do que qualquer pecado nosso, é a graça. E o que eu faço na graça? Eu, às vezes, sou capaz de jogar fora os princípios, a lei de Deus, os mandamentos, tudo aquilo que eu aprendi com valores sagrados por causa de uma amizade no mundo. Vai ficar esquisito. Vou ficar mal diante dos outros. Vão dar risadas em mim. E vou ficar diferente. Já pensou? Vou ficar diferente dos outros. Vai chegar numa roda e eu não dizer um palavrão, não dizer uma piada imoral, eu não sei, vai ficar mal, vou ficar diferente. Todo mundo vai olhar para mim. Ih, olha aí. Eu vou vencer por um prato de lentilhas a graça. Uma gota de graça vale mais do que todo o universo criado. E eu vou deixar a amizade com Deus, que me ama, por isso Ele me corrige, que me ama, por isso Ele se sacrificou por mim, sofreu até a última gota do sangue dele por mim, porque é meu amigo. E eu vou deixar isso de lado. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, que derramou em abundância
sobre todos. Então, o que nós fazemos desta amizade de Deus para conosco? Vamos ser restituidores, dizia Santa Teresinha, amor com amor se paga. Vamos ser amigos de Deus. E uma vez, um ancião, até ancião posso dizer assim, uma pessoa já de certa idade, fez esse hábito dos tratos. Ele dizia uma coisa que tocou-nos. Ele dizia que tinha participado do retiro e o padre que pregava o retiro tinha falado a respeito do quanto nós devemos cultivar a amizade com nosso Senhor, porque Ele se fez nosso amigo. E quando a amizade é verdadeira, o amigo não se ofende. E ele ficou encantado e ele dizia isso: Padre, eu tomei isso para todos os dias da minha vida quando eu saio à rua, porque eu sou uma pessoa que tem que trabalhar muito no mundo, e esse mundo, ele falava, esse mundo está demais, não existe. Todo lugar que a gente vai, puxa a gente para baixo o tempo inteiro, e quando vem a tentação, eu me lembro disso que o padre falou no retiro: Jesus é meu amigo, e um amigo não se ofende. Então, por amizade com Jesus, que é meu amigo, eu não vou ofendê-lo, eu vou resistir à tentação, eu vou rezar, eu vou fugir, eu não vou me deixar levar por isso. E ele disse: isso tem me feito um bem enorme, porque quando vem as pressões do mundo, eu penso: é amigo mesmo? Sou amigo mesmo dele? Ele é meu amigo de verdade, eu sou dele, então eu não posso ofender. Então vamos fazer esse propósito, e se nós fizermos isso, nós vamos colocar em prática aquilo que Jesus nos diz no Evangelho. Não vamos ter medo dos homens, nem do mundo, nem do demônio, nem da carne. Por quê? Porque a graça de Deus pode tudo, inclusive fazer aquilo que é impossível. Ah, padre, você não conhece? Impossível? Eu sou miserável, todos nós somos miseráveis. Mas não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. Todos os perseguidores, todos aqueles que pensam que vão dominar pelo poder, pela força, pelo dinheiro, pela mídia, ou por que seja, vão dominar o bem, podem dar no máximo, podem matar. Fizeram com os mártires, como fazem até hoje com os mártires. Mas o que é isso? Morre-se e se é julgado, e se recebe uma sentença. Para os amigos de Deus é a glória, que a graça se transforma em glória. E para aqueles que vivem das máximas do mundo, o que vão ter? Ora, o que vos digo na escuridão, dizei lá à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai sobre os telhados. É sem respeito humano que nós vamos ser instrumentos de Deus para mudar esta face da terra. Nós vamos ser instrumentos de Deus para levar as pessoas a se converterem, porque vão ver, não, aí sim tem alguém que não tem medo de dizer a verdade, de viver a verdade, de ser exemplo no meio desse mundo de trevas. É uma luz que brilha no meio das trevas. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. E aí nosso Senhor mostra para nós o quanto devemos confiar na misericórdia de Deus. A graça é muito maior que os nossos pecados. Um pardal. O que é um pardal? E no entanto, Deus cuida dos pardais, não é todos de nós. Sempre. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu declararei em favor dele diante de meu Pai que está nos céus. Então, vamos nos declarar a favor do bem, da verdade e da beleza. Vamos viver em função da graça de Deus. E aí não teremos que temer nada. Padre, e as minhas misérias serão lavadas pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, derramado pelos miseráveis na cruz. Que Nossa Senhora, Mãe de Misericórdia, nos ajude a colocar em prática o que a liturgia de hoje vem nos ensinar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Acolhei, Senhor, nossos pedidos, este sacrifício de louvor e de reconciliação, e fazei que por ele purificados, nos ofereçamos o afeto de um coração que vos agrade, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Compadecendo-se da fraqueza humana, Ele se dignou nascer da Virgem Maria. Morrendo na cruz, livrou-nos da morte eterna e, ressurgindo dos mortos, deu-nos a vida para sempre. Por isso, com os anjos e arcanjos, os tronos e as dominações e todos os coros celestes, entoamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão. Pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una no só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Francisco Carlos, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também da vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Concedei-nos, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados com seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz e que nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor,
Oremos. Renovados pelo alimento do precioso corpo e sangue do vosso Filho, imploramos vossa misericórdia, Senhor. Dai-nos receber um dia, resgatados para sempre, a salvação que celebramos fielmente por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Deus Todo-Poderoso, vos abençoe na sua bondade e infunda em vós a sabedoria da salvação. Sempre vos alimente com os ensinamentos da fé e vos faça perseverar nas boas obras. Oriente para ele os vossos passos e vos mostre o caminho da caridade e da paz. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. A alegria do Senhor seja a vossa força, e de em paz, e o Senhor nos acompanhe.